O Agro Não Para. Oferecimento Trato Negócios. 62-3602-2300. Mais um quadro, O Agro Não Para, com o professor Vinícius Souza. Então, pela sua sugestão e pelos seus comentários, nós vamos trazer hoje aqui o Dr. Gilberto Cavicchioli. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, professor Vinícius Agro, tanto no Instagram como no Facebook e também, viu, professor, pelo canal no YouTube. Então, para que essa entrevista aqui ela aconteceu em virtude dos comentários e também principalmente das dúvidas que nós trouxemos aqui hoje o Dr. Gilberto Cavicchioli, que é uma sumidade na parte de vendas. Olha só, pessoal, vendas consultivas para o agro. E, professor, eu vou abrir aqui o quadro. Primeiramente, é uma grande satisfação ter aqui conosco. Obrigado. E eu queria que o senhor abrisse aí com um comentário inicial, e nós estamos muito satisfeitos, nós aqui do canal Solo Fértil e juntamente com o nosso quadro O Agro Não Para, com o professor Vinícius Souza. Eu que agradeço a oportunidade, professor Vinícius Souza, aqui em Jataí. Estou vindo de São Paulo com uma expectativa e essa expectativa está sendo superada. Estou sendo muito bem recebido e estou à disposição de vocês para tirar as dúvidas, os comentários, e muito feliz, de verdade, de trazer alguma contribuição para o agronegócio do Brasil. E lembrando, professor, e os nossos amigos que nos acompanham pela televisão, que o nosso quadro ele vai toda sexta-feira, às 19 horas. Como é que eu vou acessar? Você vai lá, www.sucessonocampo.com.br. Sexta-feira, 19 horas. Lá em cima vai estar um ícone canal Solo Fértil, onde vai ser transmitida a nossa entrevista todas as sextas-feiras, às 19 horas. Caso alguém possa ter perdido, o que nós não queremos, não é isso, né, professor? Mas pode acontecer. Ela também vai ser televisionada pelo nosso canal no YouTube, que é o canal Solo Fértil, e também pela TV Milagro 348. É o pessoal aí que está na antena parabólica. E, professor, o pessoal fala muito de vendas. Nós sabemos aí que vender, nem pode dizer que vender é uma arte. Será que esse começo da nossa entrevista poderia ter esse conceito? O que o senhor acha? Olha, bom, mais uma vez, então, obrigado pela oportunidade, professor Vinícius. Eu acredito que vender tem alguma dose de arte, sim, mas ao lado dessa arte vem planejamento, vem desenvolvimento de conhecimentos específicos, persistência, resiliência, capacidade de ouvir alguns nãos. Então, a gente pode chamar assim que o profissional de vendas precisa ter uma dose de artista, porque é uma carreira maravilhosa que abre situações extraordinárias para quem se dedica a ela. No entanto, evidentemente, tem o seu grau de dedicação, o seu grau de empenho, que eu acredito, como qualquer outra profissão, né? A partir do momento que você precisa ou deseja ser um profissional de destaque. Então, a carreira de vendas eu sou suspeito em dizer, né? Gosto muito, estou nesse meio há muito tempo. Ao longo da minha carreira, dedico à área de vendas. Mas nós acreditamos que, além do lado artístico, há possibilidades de você desenvolver-se como um grande vendedor. Ok? Olha só, o grande vendedor. O professor, ele é professor da Getúlio Vargas, tá, pessoal? A melhor escola de negócios aí da América Latina, se não for uma das ponteiras aí mundiais. E também da Escola Superior, isso mesmo, né, professor? Da ESPM e de algumas grandes escolas do Brasil, a gente tem a oportunidade de compartilhar esses conhecimentos. E o mais interessante e o mais notório é que o professor ele vai estar em Jataí, né? Isso aí, proferindo um curso de vendas consultivas para o agronegócio. Então, o agronegócio, que é um mercado tão competitivo, sabe, professor, que são vários produtos, são várias informações. Você imagina a dificuldade para vender, principalmente aí para
um exigente ali que é muito altamente capacitado do outro lado, que é o produtor rural. Sim. Então aí fazer, e principalmente eu gosto de falar os meus meninos aí que acabaram de sair agora da graduação. Então ele está diante de um produtor hoje, Cavicchioli, para você ter uma ideia, nós temos aqui um produtor chama Gustavo Luft, e ele é formado na Exalc. Sim. Ele fala 3 línguas e ele tem várias pós-graduações. Você imagina essa batalha desse menino que acabou de sair na graduação para vender, mas tem algumas técnicas que ele pode ajustar, né? Isso mesmo diante ali da dificuldade ali de vender algum produto. Sim. As técnicas de vendas vêm evoluindo tremendamente a partir do momento que a comunicação toma outros rumos, muito mais precisos, muito mais ágeis. O vendedor clássico, se não acompanhou essa evolução, ele não entende o cliente, né? O consumidor, o usuário, que vem evoluindo com todas essas tecnologias. E é uma atividade que nós estudamos especificamente a venda consultiva, que é justamente a modalidade de vendas onde há uma obrigatoriedade do vendedor demonstrar maiores conhecimentos do mercado, do cliente potencial, dos concorrentes, das regras envolvidas, né, nos procedimentos, nas normas. Quer dizer, o vendedor consultivo, que é título do nosso livro, é esse profissional, vamos dizer assim, mais completo, mais interessado naquilo que faz, no mercado, no perfil dos clientes. E esse perfil consultivo tem dado resultado. As empresas que têm investido na capacitação de vendedores na atividade consultiva têm trazido resultados interessantes. De vendas, né, evidentemente. E o professor tem uma obra, inclusive você pode até apresentar para o público. Obrigado, o vendedor sim. E o iceberg. É um baita, eu já li 4 vezes, falei para o professor. O professor, eu encontrei com ele, pessoal, para vocês que não sabem, lá em Rondonópolis. Sim. Quando eu estava lecionando um módulo pelo nosso querido Instituto IBG, lá de Rondonópolis, e eu tive a grande satisfação de estar com o Gilberto Cavicchioli. E foi uma grande meio pessoal. Quando eu vi o currículo do professor Gilberto, eu fiquei assim, até meio tonto, sabe professor? Com o baita do especialista que nós estamos tendo ali em contato direto, que é o Dr. Gilberto. Então pode comentar, professor, sobre a obra Vendedor Iceberg. Nós somos, ao longo dos anos, né, desenvolvendo atividades de vendas, atividades de marketing, em algumas empresas. Eu mesmo tive a minha indústria com um sócio por 19 anos no setor metalúrgico, onde foi um laboratório dessas técnicas que hoje a gente não só aplica como ensina em sala de aula. E com a pandemia, eu acho que é interessante a gente comentar, foi uma oportunidade de eu reunir essas histórias, esses conceitos, esses cases, na forma de capítulos de um livro. E isso foi tomando corpo. Nós desenvolvemos assim um fio condutor para justamente criar um manual de vendas consultivas, um guia, né? Nós até chamamos um guia de vendas consultivas, desde o planejamento, da organização, do que vender, passando por técnicas de fechamento, até o momento da pós-venda, que são maneiras de acompanhar hoje o cliente, que não são maneiras como eram antigamente. Então, nesse período aí que tivemos diferente, né, um período diferente no Brasil, surgiu esse livro que traz metodologias, quer dizer, um caminho em que o vendedor consultivo, se seguir esse caminho, né, se vencer essas etapas, que são 8 etapas, certamente ele vai ter muito sucesso diante dos seus clientes e usuários ou consumidores.
Olha só, qual seja o nome, né? 8 etapas, hein? Sim, são 8 etapas. Eu costumo dizer, são 8 etapas muito bem articuladas, como eu diria assim, como os pistões de um motor, né? Todos os pistões trabalhando na mesma sintonia, em harmonia, e alcançar essa sintonia depende de desenvolver os conhecimentos que a gente traz no livro, evidentemente, mas também muita prática, mais um pouquinho de prática e, para finalizar, mais um pouco de prática. Quer dizer, mais um pouco de prática. Exercitar, né, essas etapas e evoluindo gradativamente cada uma delas, a fim de torná-lo um profissional de vendas consultivas muito desejado pelo mercado. Com a elaboração do curso que o senhor vai estar aqui conosco, aqui já está aí, o professor vai proferir um curso no dia 29, dia 30 de setembro, no auditório do Sindicato Rural. Então eu estava visitando uma empresa para divulgar o curso, eu vou citar por questão de ética, sabe, professor? E eles me relataram o seguinte, eles têm, segundo o que eles me relataram, professor, nosso pós-venda é fabuloso. Nós estamos pecando na prospecção. Será que tem alguma falta aí de articulação que está acontecendo? O senhor tem alguma possível diagnóstico para esse problema? Segundo o que eles me relataram, pós-venda bacana, mas estão tendo problema com a prospecção. Bom, se clientes. Se o pós-venda existe, é porque a empresa já tem uma carteira de clientes, que precisa ser ampliada, aumentada, alimentada, por meio da investigação de potenciais futuros clientes. Aliás, eu gosto desse termo, né? A prospecção foca onde estão, como são os nossos potenciais futuros clientes. Então, essa empresa faz bem a fase da pós-venda, maravilhoso. Não é frequente a gente encontrar empresas que desenvolvem bem um pós-vendas. No entanto, é necessário alimentar a caixa d'água, como a gente chama, né? No sentido de desenvolver algumas técnicas para conquistar novos clientes por meio de uma abordagem adequada, por meio de algumas pesquisas de mercado, por meio de uma troca de informações entre as equipes de vendas, que certamente nessas informações a gente descobre clientes ainda não atendidos, que são prospects. A prospecção é um dos grandes desafios do processo da venda consultiva, que a gente chama de funil de vendas ou pipeline de vendas. A prospecção é a menina dos olhos, principalmente quando o mercado não está tão amplo como tem ocorrido normalmente, né? Os mercados, eles se abrem e se fecham com muita rapidez, né? O próprio agro tem essa situação, né? É época de entre safra, não é mesmo? É época de boas chuvas, é época de plantio. Então, a venda consultiva, ela tem essa característica de, nessas 8 fases, você colocar energia na fase necessária para aquele momento do mercado e o momento dos resultados da empresa, evidentemente. Dos resultados da empresa. Agora a gente vai para um pequeno intervalo, professor. Pois não. E logo a gente vai voltar. Então, é logo mesmo, viu, pessoal? Nós somos uma das primeiras empresas aqui da região a lavar a brita, e da lavagem da brita surgiu o filler. Aprofundando os estudos, nós desenvolvemos o FMX e montamos a empresa Trato Agro, que passou a ser o braço agrícola do nosso negócio. É diferente dos adubos químicos, que acabam matando esses micro-organismos que são tão fundamentais para nós, seres humanos, quanto para a planta. A gente consegue quantificar, né, quanto que a gente vai colocar de material e se vai ser voltado para complementar a nutrição ou será voltado para a fonte nutricional.
O FMX tem sucesso nas mais diferentes tipos de agricultura. Vê a diferença no lugar que colocou e aonde não colocou. A qualidade final é muito boa, principalmente na questão de sanidade que a gente vê. As pragas foram menos agressivas. A planta fica mais viçosa. Estou feliz, estou satisfeito, cumpriu o objetivo que eu pensei. A gente nunca teve uma multa ambiental e sempre foi parceiro da comunidade. Eu acredito que é o futuro, mas já é o presente também, né? Pode ir, isso aí é um caminho sem volta. Cada vez mais vida, mais sustentabilidade, a terra mais ativa sempre. O que meu pai vendia. E meu pai falava o seguinte, que ele era muito atencioso. Sim. Ele falava isso. Então, não, eu era atencioso com meus clientes, meu filho, assim. O dia que dava para atender, atendia. O dia que não dava. Só acho que esse é um dos critérios também ali do vendedor, principalmente. Hoje não é vendedor, né? Hoje é consultor, fica mais bonito. O vendedor hoje tem vários executivos de contas, executivo de vendas, especialista nisso, né? Coordenador daquilo. Mas eu acredito que ele tem que trazer clientes, né? Ele tem que trazer encomendas, ele tem que fechar pedidos, né? Isso não mudou. E a atenção, a cordialidade, feita de forma legítima, autêntica, como provavelmente o seu pai fazia, é um grande... atrai muito a atenção das pessoas, né? Atenção atrai atenção, né? Cordialidade atrai cordialidade. Embora isso não seja o suficiente. Isso é necessário, no entanto, as pessoas que estão aí nos assistindo, não é suficiente. Então, o livro traz o que é necessário. Até nós fazemos uma metáfora, né, com o iceberg. O que é necessário é o que está fora da linha d'água, né? É a parte exposta do iceberg, aquele grande bloco de gelo flutuando aí pelos oceanos. A parte externa seria as nossas necessidades, aquilo que a gente escreve na testa, né? Por exemplo, estou comprando um carro da marca tal, cor tal, quilometragem específica, final de placa tal, né? Lá em São Paulo, por exemplo, tem essa questão do rodízio de veículos, então o final da placa influencia. Olha só. Porque você tem dias específicos para rodar com o carro. Então aí eu declarei as minhas necessidades, mas certamente o negócio poderá ocorrer, né? Essa compra e venda de veículos, se algumas expectativas forem atendidas. Por exemplo, que o veículo sempre foi reparado numa concessionária, né? Como esse veículo era utilizado, onde ele era guardado, qual o perfil da pessoa que dirigia, no caso, por exemplo, de um veículo seminovo, né? Onde você está fazendo a compra de um veículo seminovo. Quer dizer, a gente declara as nossas necessidades, mas o que vai definir a compra do veículo são as nossas expectativas, ou seja, aquilo que está abaixo da linha d'água, né? O iceberg tem a parte visível e a invisível. Então, pessoal, eu acho que a venda consultiva, o mérito desse método, ao pessoal que nos assiste, é desvendar o lado encoberto do cliente por meio de algumas técnicas e conseguindo chegar nessas profundezas, Nas profundezas. o negócio se abre e a negociação acontece e os dois lados saem satisfeitos. Basicamente é isso. Eu falo assim com tranquilidade desse método, no entanto exige um pequeno aprofundamento a você que nos assiste para dominar essas técnicas que são perfeitamente domináveis. Porque você imagina um consultor de vendas ou um vendedor também, eu acho que o termo pouco importa,
né, Cavicchioli? Claro. Ele fala o seguinte: professor, eu sou bom de gogó, eu tenho talento, mas eu acredito o seguinte, como você colocou o professor bem no começo, com as técnicas, vamos dizer que tem indivíduos que têm facilidade mesmo ali de comunicação, de explanar as informações, mas ainda falta, como o senhor colocou muito bem, uma organização de ter esse funil. Então, esse vendedor, que ele tem aquela comunicação, mas não tem a técnica, o que o senhor acha que que será o caminho dele? Bom, a venda consultiva exige habilidades técnicas, vamos dizer assim, conhecer o produto, o serviço tecnicamente, sempre é a base da pirâmide, né, pessoal? Conhecer peculiaridades do mercado, da concorrência, a gente chama assim a base técnica, né? E automaticamente ele evolui para habilidades comportamentais, habilidades humanas, que se complementam. Então a venda consultiva exige do vendedor consultivo, do consultor consultivo, essa intersecção de habilidades técnicas, conhecimentos técnicos, vamos dizer assim, e esses conhecimentos comportamentais, que passa, por exemplo, por técnicas de negociação, uma comunicabilidade que é fundamental, uma empatia, uma organização de ideias, escutar as demandas do cliente, a gente chama de escuta 80-20, né? Então, você permanece ouvindo o cliente, as suas necessidades na maioria do tempo e pontualmente, quando já se assenhorou das expectativas e necessidades do cliente, você entra com a sua sugestão, com a sua proposta. Uma curiosidade, embora seja um livro sobre vendas, você quase não vai encontrar a palavra preço. Olha só. Preço disso, preço daquilo. O vendedor consultivo fala em preços quando praticamente a venda está muito bem caminhada, né? Então a gente ensina no livro que o correto é vender valor. Eu acredito até que esse seja um dos méritos da venda consultiva. Pessoal, é a capacidade do vendedor consultivo em criar valor para o cliente. E criar valor justamente passa por essas habilidades técnicas e comportamentais que eu comentei há pouco. E tem um título do livro do professor que eu achei muito pertinente e também indispensável, que é uma diferença. Uma coisa é ser persistente, isso professor Cavicchioli, e outra coisa é ser insistente nas vendas. Eu queria que você explicasse para o pessoal aí, às vezes ele está ali querendo estabelecer uma venda, querendo ter essa comunicação ali ou com o seu fornecedor, ou do produto com o fornecedor, ou no nosso caso, o produtor, aí tem as revendas. Será que tem uma diferença de ser insistente e de ser persistente? Bom, como eu vejo esses dois termos, né? A insistência, a cada investida não traz nenhuma novidade, né? É continuar batendo na mesma tecla. Então, são abordagens tradicionais que não funcionam mais, cercar o cliente no estacionamento, aquelas coisas, né? Cercar o cliente no estacionamento. Abordagens por telefone ou até por e-mail, que o cliente não vê conteúdo naquilo. Já a persistência é quando você, evidentemente, tem o seu objetivo, que é conquistar aquele cliente, é fazer aquela venda, mas você usa toda uma engenhosidade, levando informações úteis ao cliente, o que a gente chama, que é um dos momentos do curso de amanhã, né? Nós vamos dedicar um período nesse treinamento para trazer ideias sobre o marketing de conteúdo, quer dizer, que tipo de assunto você leva para o cliente que ele percebe que você persiste, mas trazendo novidades. E essas novidades muitas vezes
é um toque, é uma dica, é um conteúdo técnico que você traz, que certamente vai convencê-los de que você é uma alternativa interessante para ele ter como fornecedor. Então, basicamente, seria a insistência inteligente. A gente chamaria de persistência. Olha só um tema aí, insistência inteligente. Exato. Olha, anotem aí, pessoal, insistência inteligente. E algo que o senhor comenta no livro que eu acho muito bacana é que a venda ela tem um lado valorativo, que é da remuneração. Que não vamos ser hipócritas, né, pessoal? Um profissional bem remunerado, ele está bem satisfeito. Sim. É isso, né, professor Cavicchioli. E quem trabalha com as vendas, tendo a ordenação, como o senhor colocou muito bem, a comunicação, as principais habilidades técnicas, deve ser assim, uma grande chave de ouro, é isso, né, professor? Olha, eu até comentei com o professor Vinícius anteriormente que eu sou um grande simpatizante do desenvolvimento das técnicas de vendas, até como uma ferramenta de ascensão social. Sim. Né? Depois, num outro momento, a gente pode até falar com mais profundidade sobre isso. Vamos falar, pessoal. E eu acredito e vejo isso diariamente nas atividades que a gente desenvolve, que a atividade de vendas, a atividade comercial, ela feita da forma como nós recomendamos, ela permite ganhos interessantes. Não é uma venda de sonhos, né? Não é da noite para o dia que você se torna um vendedor especializado. No entanto, essa evolução é perceptível. Gradativamente você se torna um profissional mais valorizado, sendo melhor remunerado, mais disputado pelas empresas, simplesmente porque você é um bom vendedor. Você é um bom vendedor, você representa bem uma marca, você domina um assunto, um tipo de mercado, e as possibilidades de ganhos são muito boas. No entanto, o vendedor precisa desenvolver um estômago diferente das outras profissões, em função dos ganhos variáveis. Embora existam atividades com um fixo mais um variável, normalmente o que melhora a situação do vendedor é o variável, evidentemente, que é atrelado ao seu desempenho, não é mesmo? Então, o vendedor se acostumando com esse ganho variável, gerenciando as suas contas, a sua vida, considerando os tempos de vacas magras e vacas gordas, né? De safras e entre safras, ele tem muito sucesso. A atividade de vendas promove uma modalidade de ganhos que é o futuro, que é o ganho variável, que é o ganho com base no desempenho, não é mesmo? Então, puxa vida, se eu vender mais e depende de mim, eu alcançar mais clientes e fechar mais pedidos, encomendas, então o negócio está na minha mão, é comigo, né? E ele se aprimorando, se aperfeiçoando, trabalhando em empresas com qualidade, com reputação, ninguém segura, não é mesmo? Ele tem aí uma grande possibilidade de crescimento, principalmente nesse setor do agro, da pecuária, da atividade relacionada ao campo, que o Brasil a cada ano vem batendo recordes. Quer dizer, se a gente escuta que o Brasil a cada ano vem se superando, estar nesse mercado é um mercado de superação, com certeza. é um mercado atraente, não é, pessoal? Então, aos que estão nos ouvindo, você está diante de uma metodologia de vendas que pode capacitá-lo a tornar-se um grande profissional de vendas. Esse é o recado. O agro não para. Oferecimento Trato Negócios. 62 3602 2300.